A guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel chegou ao 5º dia com novos ataques. Israel iniciou uma nova onda de bombardeios em Teherã, com explosões em diferentes áreas da cidade. O exército de Israel também informou que realizou um ataque em larga escala contra um grande complexo militar do Irã, onde funcionavam quartéis generais das organizações de segurança do país. Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra Israel e países do Golfo, como Catar e Kuwait, que informou ter interceptado projéteis em seu espaço aéreo. No Líbano, Israel abriu uma nova frente de conflito contra o grupo terrorista Hezbollah. A região sul foi alvo de bombardeios e soldados entraram na cidade de Qian, perto da fronteira. O exército israelense orientou moradores a deixarem suas casas em direção ao norte do rio Litani. Enquanto isso, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, informou que um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano em águas internacionais. An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting. O abatimento ocorreu na costa do Sri Lanka, perto da Índia. Ana, estamos aí no 5º dia de conflito, de guerra no Oriente Médio. A gente tem acompanhado aí o alastramento, né, a expansão dessa guerra também para outros países. Mas eu queria te fazer uma pergunta, se dá para a gente responder, eu tenho um panorama. O Irã e ali os grupos terroristas, Hezbollah, por exemplo, tem fôlego por mais quanto tempo para seguir com esses bombardeios? Porque teve aquela ação militar dos Estados Unidos no ano passado, né, onde eles destruíram ali infraestruturas do programa nuclear iraniano, mas a gente tem como mensurar esse poderio militar, armamentício do Irã nesse momento, Ana? Paula, eu acho que eles não têm mais fôlego nem para aguentar os próximos dias, porque eles cometeram um erro estratégico gigantesco, que foi não apenas lançar mísseis a Israel, mas também a outros países, né? Catar, Emirados Árabes, ou seja, não sei quem foi o gênio que falou, não, nós vamos atacar todo mundo aqui à nossa volta, e agora simplesmente estão todos sendo convidados a cooperar contra o Irã. A notícia que se tem aqui, Paulo, é que a marinha iraniana já foi completamente dizimada. Aliás, se a produção puder colocar a imagem desse navio sendo destruído por um torpedo, foi uma imagem que correu muito aqui aos Estados Unidos. Vejam vocês, esse aí é o mesmo navio de guerra iraniano Iris Dena, que atracou no Rio de Janeiro em 2023, com recepções envolvendo autoridades brasileiras e iranianas, lembram? Pois é, aquele navio, ele agora está no fundo do mar, a cerca de 40 milhas náuticas ao sul de Sri Lanka, e ele foi dizimado por um torpedo MK-48. Essa imagem foi muito divulgada aqui. Resta saber, né, se o assunto desse navio atracando no porto do Rio de Janeiro em fevereiro de 2023, se esse assunto vai fazer parte do suposto, possível encontro entre Donald Trump e Lula. Outra coisa, Paula, o líder Pete Hegseth, que é o secretário de guerra, ele disse hoje também que o líder iraniano que planejou o assassinato de Donald Trump em 2024 também foi eliminado ontem. O Teherã, alvos em Teherã estão sob bombardeio americano e israelense há quase 24 horas, e uma coisa interessante que aconteceu com um aliado dos Estados Unidos e que faz parte da OTAN, que é a Espanha. Talvez o Caute possa até falar mais um pouco sobre isso. A Espanha não autorizou que os Estados Unidos usassem suas bases militares. O Trump disse, tudo bem, vocês estão sob proteção da OTAN muito com o meu dinheiro. Lembrando que quando o Trump disse que todos os países precisavam aumentar o investimento na segurança, a Espanha foi um dos pouquíssimos países que não aumentou a porcentagem do seu PIB
para que fosse voltado para a segurança. Então, o Donald Trump anunciou ontem que ele iria banir todo o comércio com a Espanha se a Espanha não cooperasse com os aliados. E agora a Espanha decidiu cooperar com os Estados Unidos. É a força, é paz através da força que a gente sempre fala aqui. E o poder de dissuasão de Donald Trump. Ele conversa, ele senta. Se não der certo, ele parte para aquilo que tem que ser feito e aí a conversa é tarde demais. Nesse caso, parece que a Espanha disse: é melhor a gente ouvir e deixar que os americanos usem nossas bases, porque quando Donald Trump vira a página, ele vira de vez. Pois não, Cauti? Não, complementando aquilo que a Ana estava falando, o governo da Espanha, liderado por Pedro Sánchez, é um governo que tem minoria no Congresso, ou seja, um governo que não deveria sequer existir, está lá porque estão tentando manter ele sob respiradores em vida, né? A Espanha tem esses malabarismos constitucionais, é aliado de partidos extremistas, de partidos separatistas, como os bascos da Catalunha, é aliado de um partido, Podemos, que pegou dinheiro do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro, é um partido que não condenou a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, ou seja, é o pior do que a política europeia pode apresentar. Então, o governo espanhol e o primeiro-ministro, o presidente do governo espanhol, o Pedro Sánchez, a mulher dele está mais encrencada do que a mulher do Moraes em casos de corrupção, ou seja, é o pior do governos europeus, né, e não vai durar muito mais tempo, porque as oposições, se votasse hoje, ganhariam de muito no Congresso, nas duas casas do Congresso espanhol. Agora, as bases da Espanha são úteis, sim, mas não são indispensáveis. A gente viu, né, Ana, que os americanos conseguiram fazer terra arrasada do Irã enquanto 48 horas, hoje estamos na quarta-feira, a operação começou no sábado, então em 4 dias o Irã não tem mais uma marinha, não tem mais uma aeronáutica, não tem mais lançadores de mísseis, está vendo aqui agora que o número de ataques por mísseis e por drones em países vizinhos diminuiu cerca de 80%. O Irã não vai ter mais um exército, temos forças curdas que estão avançando para remover o regime iraniano, ou seja, uma guerra que está em 4 dias devastou o Irã. Os americanos vão fazer o que bem entender no espaço aéreo iraniano, não tem mais defesa antiaérea, os mísseis russos não serviram para nada contra os aviões americanos. Os únicos 3 aviões que os americanos perderam foram abatidos por fogo amigo, por erros dos kuwaitianos, e mesmo assim os pilotos se salvaram. Então foi um desastre essa operação para o Irã e demonstrou que aquilo que era uma potência regional nada mais é do que um Estado falido que mal consegue garantir a proteção da sua liderança suprema. Então tivemos uma humilhação militar, uma humilhação política, uma humilhação religiosa, né? Allah protege, não protegeu. E por último, né, temos uma humilhação perante a própria população. Porque com que cara o regime iraniano vai se apresentar perante os cidadãos iranianos dizendo: nós somos um governo forte, acreditem na gente, continuem dando seu apoio, renuncie à sua liberdade em nome da teocracia. É óbvio que não vai se sustentar, porque perderam credibilidade para defender o próprio país e a própria liderança iraniana. Então, o fim do regime islâmico no Irã é apenas uma questão de tempo. Israel, um país grande quanto Pernambuco, com menos habitantes do que a cidade de São Paulo, humilhou um dos maiores países do mundo em termos demográficos, em termos geográficos, a potência regional do Oriente Médio, que hoje sequer consegue defender o seu território. Humilhação total. E não há nenhuma chance de Rússia, China, Coreia do Norte irem em socorro do Irã nesse momento? Não, acho que nós falamos disso, né? São só discursos retóricos, assim, condenamos, mais ou menos na linha do Itamaraty, condenamos, rogamos pelo direito internacional. Sabe, quando eu vejo essas condenações, eu me pergunto, e qual era o direito internacional? Porque o direito internacional, ele é muito claro, ele protege a soberania dos países, as suas fronteiras, ao mesmo tempo em que protege os cidadãos de violência de Estado, que era o que acontecia no Irã. Ninguém se perguntou até agora de qual foi a ação, por exemplo, do direito internacional para coibir ou proibir ou vedar a atuação do Estado Islâmico, ou especialmente nesse caso o Estado comandado pelos ayatolás atômicos do Irã, de ir contra a sua população. O que fez a ONU? O Irã chicoteia, para usar uma expressão do mundo islâmico, né, a sua população desde 1979. Faz quanto? 79 para
para 2026, né? Nós estamos falando de 37 anos, é isso? Alguma coisa? 37 anos. Até esses órgãos multilaterais não se mexeram desde então. Paulo, eu só queria pedir para a gente mostrar novamente aquelas imagens do governo americano sobre o afundamento da fragata iraniana. Essa fragata é uma das mais modernas do arsenal iraniano. Ela só tinha uma deficiência, justamente essa, a deficiência antissubmarina. Ela tem, normalmente, esse tipo de fragata tem um helicóptero que fica ali na popa, que foi exatamente a parte que foi atingida, não tinha o helicóptero ali, e o helicóptero é normalmente usado para guerra antissubmarina. Ela era extremamente moderna, ela tinha era um tipo de fragata para guerra, por exemplo, para lançamento de mísseis, mas tinha uma dificuldade justamente no que ela foi. Essa vulnerabilidade dela, como as imagens mostram, demonstra que o Irã é um país, na verdade, que está se autodestruindo há muito tempo, pela loucura dos ayatolás de quererem promover terrorismo no mundo inteiro, não cuidam nem da própria população. É uma fragata aqui, eu vi, é uma Iris Dina, é a classe Jamaran, também referida como classe Mou, enfim, dos mais modernos navios, era dos mais modernos navios da frota iraniana. Está no fundo do mar. Caute, para fechar? Não, eu queria complementar aquilo que o Piotr estava falando. Um pouco inteligente também o capitão desse navio. Estava no porto do Sri Lanka, era inatacável, decidiu navegar em direção do Irã, achando que ele ia chegar impune por lá. Então isso demonstra que a estratégia que está sendo exaltada na velha mídia da liderança iraniana, de deixar os comandantes das unidades decidirem sozinhos, né, porque não tem mais uma liderança para comandar, então eles têm ampla autonomia, é um fracasso. Porque os comandantes das postações missilísticas estão atacando todos os vizinhos. Perderam todo o apoio, toda a simpatia de países até neutrais como Oman. Então, de novo, pouco inteligentes, mas foi uma ordem, foi o que sobrou, né, das ordens que foram deixadas pela liderança que não existe mais. E dois comandantes, né, capitães, como esse desse navio que decidem navegar em águas internacionais durante uma guerra e o navio acaba sendo afundado. Então, o Irã não consegue sequer ter uma estratégia para defender o seu território após o fim da liderança, o fim físico da liderança que foi eliminada pelos americanos.